Forte abraço para você ligado nos canais Fox Sports. Agora é hora do programa da NASCAR. Final de semana em Darlington teve provas da Nationwide Series da Sprint Cup. Vamos discutir tudo o que aconteceu nas provas da maior categoria do automobilismo norte-americano. No programa comigo, mais uma vez, o Sérgio Lago e o Rodrigo Mataro. Olá, Sérgio, tudo bem? Oi, Hamilton. Oi, Rodrigo Mataro. Alô a todos que nos acompanham. Mais um grande fim de semana. Kevin Harvick se tornando o primeiro piloto a repetir uma vitória em 2014 na Sprint Cup. É um piloto que a gente vai ter que prestar atenção a partir de agora. Harvick mandou no final de semana, hein, Rodrigo? É verdade. Além do Harvick, o Chase Elliott foi sensacional na prova da Nationwide Series, conseguindo bisar. Ele que já tinha vencido no Texas, surpreendido, liderado o campeonato a partir daquele momento, agora repete aí o feito e continua na ponta do campeonato. Não tem como fugir, né? Vamos falar muito de Chase Elliott e também de Kevin Harvick. De primeira, a gente vê como foi a prova da Nationwide Series. Kyle Busch aproveitou a pole para largar na frente, enquanto Chase Elliott perdeu o segundo lugar para Matt Kenseth. O vencedor no Texas logo reagiu. Ele deixou o buchinho para trás na volta 34 e assumiu a ponta. Dylan Kwasniewski cometeu um erro de novato e atingiu o carro de Chris Buescher e teve que abandonar a prova. A quinta das 7 bandeiras amarelas foi provocada por esta rodada de Regan Smith. O vice-líder do campeonato ainda se recuperou e terminou em 8º. Na parada, Chase Elliott perdeu 4 posições. Kyle Busch saiu na frente dos pits e voltou a dominar a prova. O 9 reagiu mais uma vez. E depois de um duelo de várias voltas com Kyle Larson, assumiu a segunda posição. Ele trabalhava para se aproximar do buchinho no final da prova, quando Tanner Berryhill, com uma pequena ajuda de Larson, trouxe a última amarela da noite. Elliott Sadler e Kyle Larson trocaram apenas 2 pneus e voltaram na frente, seguidos de Kyle Busch, Matt Kenseth e Kevin Harvick. Chase Elliott teve uma péssima parada e voltou em 6º. Mas na relargada, o filho de Bill Elliott mostrou que também tem sangue de campeão. Em sua primeira prova, numa das pistas mais difíceis da NASCAR, ele precisou de apenas uma volta para avançar de 6º para 2º. E em seguida ultrapassou o Elliott Sadler. Vem pra ganhar, vem o 9 pra vencer. Espetacular, Chase Elliott. Sensacional. Matt Kenseth chegou em 3º, seguido de Kyle Busch e Joey Logano. Com a vitória, Chase Elliott se tornou o piloto mais jovem a conseguir 2 vitórias na Nationwide Series. Grande vitória do Chase Elliott, vencendo na pista que o pai tinha vencido 5 vezes na Sprint Cup. Surge um novo ídolo, Sérgio Lago? Com certeza. Lembrando que o Bill Elliott foi o piloto mais popular da NASCAR durante vários e vários anos. Agora, o filho dele fazendo um excelente trabalho. Agora, é incrível, a gente fica até sem palavras para dizer o que o Chase Elliott fez nesta prova de Darlington. Basta aquela última volta, foram vários lances durante a prova, mas só lembrar aquelas 2 últimas voltas, ele pulando de 6º para primeiro colocado para vencer a prova contra muitas feras ali, é inacreditável, Milton. Realmente muito difícil.
Pergunta que não cala, né, Rodrigo? O Chase Elliott está pronto para correr na Sprint Cup ou não? Olha, ainda é cedo para dizer, mas é um piloto que vem mostrando muitas qualidades. O que ele fez em Darlington foi extraordinário, porque em dado momento da prova a gente viu ele perdendo posições no pit stop, conseguindo se recuperar. É um piloto que mostrou muita qualidade no correr da prova, em ritmo de prova. O Chase Elliott não teve para ninguém, realmente foi o melhor piloto da pista. E olha, vai ser um adversário difícil de ser batido daqui para diante no campeonato da Nationwide Series. Eu acredito que ele é um dos favoritos ao título já para esta temporada. O ponto-chave da corrida foi a última bandeira amarela, né? Que a entrada do Chase Elliott, combinando com o chefe de mecânicos para trocar os pneus, para ganhar uma possibilidade de vencer a prova, relargou de sexto e em 2 voltas ele ganhou a corrida. Exatamente. Eu acho que essa bandeira amarela, Hamilton, acho que a grande discussão dessa bandeira amarela é a questão do momento que surgiu a bandeira amarela. Foi o Kyle Larson, na realidade, que trouxe a bandeira amarela. O Kyle Larson estava na 5ª posição e ele estava ali isolado. Ele forçou a bandeira amarela em cima do novato Thunder Berryhill. Verdade, talvez o Thunder Berryhill tivesse na parte de cima da pista, mas o Kyle Larson tranquilamente poderia ter ultrapassado pela parte de baixo da pista. Ele não ia ganhar ou perder nada ali se perdesse um pouco de tempo. E, na realidade, ele relargou na primeira fila depois da bandeira amarela. Porque ele entrou, né, Matar? Trocou só 2 pneus. E aí ganhou tempo e relargou na primeira fila. Exato. Ele usou de um pouco de astúcia. Ele e o Elliott Sadler jogaram com essa possibilidade. De 3 semanas para cá, o foco mudou, né? Sim. Era o Kyle Larson e agora o foco é o Chase Elliott. Então esse foco aí mudando pode estar cheirando ciúmes. Ele talvez esteja querendo desviar a atenção, trazer os holofotes de volta para ele. Eu tô falando, claro, do Kyle Larson. Claro. Porque hoje quem está em evidência é o Chase Elliott. É o melhor piloto hoje da Nationwide Series. Pode ser isso, Sérgio Lara? Eu acho que essa é uma grande questão. Aí a gente vê a imagem dos dois, né? O Kyle Larson e o Chase Elliott. Estava todo mundo falando do Kyle Larson. E ainda ele está fazendo uma excelente campanha na Sprint Cup, ganhou a primeira prova dele da Nationwide Series em Fontana, mas surgiu esse garoto aí. O Kyle Larson é novo, ele tem 21 anos, mas o Chase Elliott tem apenas 18, ele mal começou na categoria. Esta foi a 7ª prova dele e a verdade é que, pelo menos nessa prova de Darlington, ele deu um olé no Kyle Larson. Ele realmente venceu o duelo e até o momento que ele erra. Essa salvada é sensacional, né? Uma salvada, o Kyle Larson tinha salvado um pouco antes, mas eventualmente no duelo o Chase Elliott levou a melhor. Bom, e aí fica um espelho também para o Chase Elliott com relação à subida para a Sprint Cup, porque o Kyle Larson subiu, mas fez muitas provas na Sprint Cup, estando da Nationwide Series. Eu acho que esse pode ser um caminho para o Chase Elliott também, né? Fazer algumas provas na Sprint Cup e depois subir com tranquilidade. E o Larson nem foi campeão da Nationwide Series para subir para a Sprint Cup. É verdade. Um piloto que já consideravam ele pronto. Foi um investimento do Chip Ganassi, uma aposta que está dando certo. É uma aposta que está rendendo. A Ganassi hoje está mais em evidência com o Kyle Larson e com o Jamie McMurray. É uma equipe mais forte do que era com o Juan Pablo Montoya. Com certeza. E eu acho uma coisa importante aí desse fato é o seguinte, que o Juan Pablo Montoya não estava tendo uma boa atuação. Já tinha passado. E o Chip Ganassi era um piloto que basicamente tinha investido em pilotos mais velhos, digamos, nos últimos tempos. Ele resolveu investir no piloto novo. No caso do Chase Elliott é um pouco diferente. O caminho natural do Chase Elliott, neste momento, é ir para a equipe Hendrick, mas a equipe Hendrick está ocupada. Temos Exatamente. O primeiro a sair deve ser o Jeff Gordon. Eu tiraria o Casey Kane, mas deve ser o Jeff Gordon, que já está mais velho, já tem 4 títulos. Então ele tem que esperar um pouquinho aí. É melhor negócio para ele esperar e entrar no carro 24 ou no carro do Casey Kane, no carro 5, do que tentar pular cedo. Nenhum piloto da Hendrick tem contrato expirando no final de 2014, então ele vai ter que esperar um pouquinho mais. Vamos ver como está a classificação da Nationwide Series depois de Darlington. O Chase Elliott na liderança, com Regan Smith, Elliott Sadler, Ty Dillon e Trevor Bayne, o top 5 da categoria. E é uma diferença confortável que o Chase Elliott abre em relação ao Regan Smith, porque o piloto do carro 7 acabou tendo uma corrida infeliz, uma rodada que o deixou apenas em 8º. Senão a diferença podia ser um pouquinho menor do que os 13 pontos que são agora, que separam os dois antes da 8ª prova da Nationwide. Próxima etapa, 25 de abril, em Richmond, 187,5 milhas, 250 voltas. Você se considera um cara ponderado, tranquilo, Sérgio Lara?
Nem sempre, Hamilton, nem sempre. Não devia dizer isso, né? Mas nem sempre. Acho que pilotando a 300 por hora é meio complicado, né? A linha é tênue aí pra ser um cara tranquilo e o sangue explodir logo, né, Maté? É verdade, Hamilton. Eu acho que é difícil na NASCAR alguém levar desaforo pra casa. E olha, a gente tem coisas inacreditáveis já aconteceram na história da categoria. E é isso aí que a gente vai ver agora. Brigas na NASCAR. Sempre imagens muito interessantes quando o sangue esquenta de verdade. Viajamos 25 anos no tempo para relembrar uma das maiores brigas da história da NASCAR. All-Star Race em Charlotte, Carolina do Norte. Rusty Wallace no carro 27, Darrell Waltrip no 17, disputam a liderança e a vitória. Uma clássica manobra, típica das provas da categoria. Rusty dá um totó em Waltrip e tira o rival do caminho. A bandeira amarela na última volta garante a vitória de Rusty Wallace. E assim que o carro dele chega ao parque fechado, rumo ao círculo dos vencedores, os mecânicos das equipes entram em conflito. Uma pancadaria generalizada para ninguém botar defeito. Em 2002, no oval de Indianápolis, um desentendimento entre Jimmy Spencer e o futuro campeão Kurt Busch, durante uma edição da Brickyard 400, provocou cenas hilárias durante a bandeira amarela. Furioso por ter sido mandado para o muro pelo então piloto da Chip Ganassi Racing, o Buschão manifestou todo o seu desagrado. Primeiro esperou o carro de Spencer passar e fez um gesto ostensivo com os braços. Depois, bem, melhor prestar atenção na imagem e no que Kurt quis dizer para o seu desafeto na ocasião. Jimmy Spencer era mesmo para-raio de confusões na NASCAR. Também em 2002, numa atual corrida da Nationwide Series em Bristol, ele mandou o carro de Jack Sprague para o muro. Cuspindo marimbondos, Sprague partiu para tirar satisfações contra Spencer por conta do incidente. E do nada, Kevin Harvick aproveitou a distração dos oficiais da NASCAR e partiu para cima de Greg Biffle para um ajuste de contas por um outro problema durante a disputa. Foi o chamado tete a tete, no qual Harvick só foi contido pela turma do deixa disso. Em 1995, no circuito de Michigan, Michael Waltrip mostrou uma habilidade insuspeita para o boxe, trajando macacão, luvas e capacete. Pobre Lake Speed, que não teve como se defender ao levar um tremendo murro do piloto que então corria com o número 30. 500 milhas de Daytona, 1979. Cale Yarborough e Donnie Allison, duas das lendas da NASCAR em todos os tempos, vem batendo porta com porta na reta oposta do circuito da Flórida. Os dois perdem o controle, batem no muro, entregam de presente a vitória daquela corrida a Richard The King Petty. Allison e Yarborough esquecem por alguns instantes que são pilotos. O sangue sobe e os dois protagonizam uma pancadaria inesquecível. Muito tempo depois, os dois se divertiram muito lembrando da situação, com direito à capacetada de um no outro e vice-versa. Imagens fantásticas, né? Realmente, quando o sangue esquenta, aí já era, ninguém segura. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Vamos falar da Sprint Cup. Estamos de volta aqui nos canais Fox Sports com o programa da NASCAR. Hora da Sprint Cup. Vamos ver como foi a última prova em Darlington. Antes da prova, por que não um pouco de romance? Kevin Harvick largou na pole, mas foi Joey Logano, o segundo no grid, que assumiu a ponta. Os dois permaneceram na frente até serem ultrapassados por Jeff Gordon. A prova teve 22 trocas de liderança entre 12 pilotos. Mas o domínio foi de Kevin Harvick.
Ele liderou 2/3 das 374 voltas completadas. Foram quase 4 horas de competição com o pôr do sol dando um trabalho extra aos pilotos. Jimmie Johnson largou em 26º com um carro que claramente não tinha um bom rendimento. Mas a equipe acertou nos ajustes. E o ex-campeão foi avançando até ocupar a 2ª posição. Ele tentava se aproximar de Harvick quando Joey Logano estourou o motor e trouxe a bandeira amarela. Johnson, Dale Earnhardt Jr., Matt Kenseth e Jeff Gordon trocaram apenas 2 pneus e saíram dos pits na frente do carro 4. Harvick já estava em 3º, faltando 3 voltas para o final, quando a amarela veio mais uma vez devido ao óleo deixado por Travis Quapil. Já na prorrogação, Dale Jr. assumiu a ponta seguido de Harvick. Este toque de Clint Bowyer e Kurt Busch, que estava mais lento, levou a uma 2ª prorrogação. Era tudo que Harvick precisava. Júnior pulou na frente na relargada, mas foi superado pelo piloto da Stuart Haas. Kevin Harvick passa para vencer bandeira quadricular. Jimmie Johnson chegou em 3º, seguido de Matt Kenseth e Greg Biffle. Kevin Harvick se tornou o primeiro piloto a vencer 2 vezes este ano, o que praticamente garante sua participação no Chase. Kevin Harvick quebrando a sequência de um vencedor por etapa, se tornando o primeiro vencedor em 2 etapas em 2014. Foi o nome do fim de semana, né? Treinos livres, mais rápido, qualify e ganha a prova. E foi uma prova dominante do Kevin Harvick. É um piloto que tem crescido muito nos últimos anos. Sempre foi um bom piloto. Ele ganhou a 3ª prova apenas dele na Sprint Cup em 2001, depois de substituir Dale Earnhardt após o falecimento do intimidador em Daytona. Agora, a questão do Harvick, em 2000, nos últimos 4 anos, 3 vezes ele chegou em 3º no campeonato. Então não é à toa que a gente está vendo o Kevin Harvick aí andando na frente e muito animado, pessoalmente, numa fase bastante importante da vida dele, tranquilo, já não tem mais a equipe dele, que ele tinha até 2011 da Truck Series, e competindo na equipe de um amigo, do Tony Stewart, uma mudança que fez bem ao Kevin Harvick. E respira e está no Chase. Confirmado, Rodrigo. Confirmado pelo número de vitórias que conquistou na temporada, se bem que se a gente for analisar pela classificação, a situação dele ainda é um pouco complicada, porque ele tem 2 abandonos em 8 provas. E o piloto que abandona, consequentemente, vai marcar muito menos pontos que os rivais, vai ficar muito para trás na tabela. E a gente vê o Kevin Harvick apenas na 22ª posição. Mas como o Chase privilegia o número de vitórias, né, esse critério novo adotado pela NASCAR, então não tem como deixar de fora o número 4. Sérgio, lá foi uma prova de resistência, né? 3 horas e 53 minutos de prova, 367 voltas, características diferentes, o sol incidindo no rosto dos pilotos, depois a pista mudando 1 hora antes do pôr do sol, os pilotos reclamando muito do visual, do sol incidindo no rosto, muita gente sem conseguir enxergar direito. Mas isso a gente sempre ouve essa reclamação, mas são algumas provas por ano da NASCAR que começam, né, no final da tarde e vão até a noite. Essa questão do pôr do sol acontece. Eu acho que a grande questão aí, Hamilton, que você levantou, 3 horas e 53 minutos de prova é muita coisa. Eu acho que, para mim, idealmente, uma prova da NASCAR deve ter, da Sprint Cup, a categoria principal, em torno de 3 horas. Eu fiz uma pesquisa aqui do último Chase. 5 das 10 últimas provas do ano passado tiveram cerca de 3 horas. 2 horas e 47, 3 horas e 3. E apenas uma prova teve mais de 3 horas e meia, que foi Martinsville, que é um circuito curto, que tem muita ação. E muita bandeira amarela. E muita bandeira amarela. A prova de Dallas é um pouco longa demais para mim. Deviam fazer o que fizeram com a Califórnia. Diminuir de 500 para 400 milhas. Eu assino embaixo com o Sérgio, concordo plenamente com o que ele falou. Realmente, tem uma tradição toda, é a Southern 500, uma prova tradicional, mas acho que a NASCAR poderia rever um pouco mais o formato para 2015. E essa questão das provas longas, a gente tem que ver, até no passado funcionavam bem, mas acho que hoje temos a questão da televisão. Isso tem que ser considerado. Se eles querem, digamos, que o público seja privilegiado, o público que vai ao autódromo, ao oval,
Então, que criem coisas antes da prova. Ah, só fui lá para uma prova de 3 horas, paguei tanto, isso não é tão caro assim. Mas para a televisão, acho que 3 horas ali, se a prova atrasou um pouco, 3 horas e meia. Tudo bem, tranquilo. Agora, 3 horas e 53 Quase é 4 demais. horas é demais. É demais. Classificação na sua tela, vamos ver como está a Sprint Cup. E aí a gente ressalta essa posição do Kevin Harvick como primeiro colocado, mas porque ele tem 2 vitórias. Na pontuação, na realidade, o Jeff Gordon é quem vem à frente, né? O Jeff Gordon é Com aquele 297 pontos. Ele está Exatamente. 1 ponto à frente do Matt Kenseth. E detalhe, né? Os 2 primeiros ainda não ganharam prova nessa temporada. E dentre os 5 primeiros, na pontuação, 3 não ganharam, né? Vamos incluir o Jimmy Johnson nessa conta também. É verdade, que é o quinto colocado. É o quinto colocado. Dos 5, 3 não venceram provas ainda. E são 11 títulos, né? São 11 títulos envolvidos aí nesses 3, hein? Não é fraco, não. Uma situação bem disputada de campeonato. O campeonato está muito bom e eu já tinha mencionado antes até essa questão do 7 pilotos diferentes, venceram as 7 primeiras provas, pô, legal. Mas isso é a NASCAR. Na NASCAR a gente tem que ver a média anual. E a média anual na NASCAR nos últimos anos, é de mais de 14 vencedores diferentes a cada temporada de 36 etapas. A média histórica são 12 vencedores por ano, quer dizer, 1/3 da atual temporada, são 36 provas, tem vencedores diferentes. É uma bastante diversidade. Próxima etapa será 26 de abril em Richmond. Vamos dar uma olhada na pista. Assim como Darlington, o oval de Richmond, no estado da Virgínia, é um dos mais tradicionais da NASCAR. A pista de 3/4 de milha ou 1.200 metros e 14 graus de inclinação nas curvas foi inaugurada em 1953 e recebe 2 provas por ano. Uma no primeiro semestre e outra que marca o fim da temporada regular. Na primeira etapa da Nationwide no ano passado, o Brad Keselowski superou o Kyle Busch e venceu sem problemas. A prova da Sprint Cup foi para a prorrogação e teve um final sensacional. Kevin Harvick relargou em 7º e não deu chance para mais ninguém, conquistando sua primeira vitória de 2013. Palpites para a próxima etapa. Corrida em Richmond. Quem começa? Eu? Pode ser, Hamilton. Jeff Gordon. É o meu palpite para Richmond. Primeira vitória do Jeff Gordon na temporada. Tô falando porque eles estão pensando, aí eu vou enrolando aqui. Eu só quero dizer uma coisa. Na última, eu sei que aqui a gente não conta vencedor, mas a gente tem que dar... Quando o Jimmy Johnson chegou em segundo, eu dei o palpite dele e não consideraram. Mas acho que o Jimmy Johnson foi o melhor colocado entre os pilotos que a gente escolheu. É verdade. Então, um meio crédito aqui para o Rodrigo Matar. Não tem nenhum ponto oficial até agora, mas acho que meio pontinho para ele vale. Vai ganhar um parabéns, Rodrigo Matar. Qual é a sua aposta para a próxima corrida? Minha aposta é Kevin Harvick. Eu acho que ele emplaca a 3ª vitória no campeonato. Sérgio Lagos demorou, segurou e vai, por último. Eu vou apostar de novo no Kyle Busch. É o piloto que mais venceu em Richmond. 4 vitórias, não vence há algum tempo. Ele vai ser o segundo piloto a ter 2 vitórias nesta temporada. Jeff Gordon, Kevin Harvick, Kyle Busch são as apostas do dia da corrida. A gente passa a aposta também do Thiago Alves. Senhores, obrigado. Até a próxima, hein? Um abraço para todos. Truck Series volta também no dia 9 de maio, para a gente não deixar de falar da Truck Series, etapa do Kansas, 250 milhas. Você acompanhou o programa da NASCAR aqui no Fox Sports. Até a próxima, forte abraço.